Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Sabrina, eu sou a monitora do ambiente de Sistemas Orgânicos Integrados do terceiro período e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a síntese e a função dos hormônios esteroidais femininos. Eu tô gravando essa aula aqui da casa dos meus pais no interior, então se vocês escutarem grito, moto passando na rua, cachorro latindo, criança correndo, é normal, tá? Vocês me desculpem, é porque aqui a rua é um pouco assim mesmo. Então, hoje a gente vai revisar de forma bem objetiva e integrada os pontos principais acerca desses hormônios esteroidais femininos, onde eles são produzidos, quais são os tipos, como eles atuam e, claro, todas as implicações clínicas que vão estar relacionadas com esses hormônios e o corpo da mulher. E primeiro, a gente vai relembrar a anatomia dos ovários. Os ovários são glândulas que fazem parte do sistema endócrino e do sistema reprodutor feminino. E eles estão localizados ali na cavidade peritoneal, juntamente com os outros órgãos do sistema reprodutor feminino, como as tubas uterinas e o útero. Na parte mais interna desses ovários, a gente tem uma região que a gente chama de medula, onde se encontram os vasos sanguíneos que vão irrigar esse órgão. E preenchendo os espaços entre esses vasos sanguíneos que vão irrigar o ovário, a gente tem o tecido conjuntivo que a gente chama de estroma. E é exatamente nessa porção denominada estroma que a gente vai encontrar as células estromais. Na parte mais externa desses ovários, que é denominado córtex, a gente também tem estroma, que vai preencher os espaços entre estruturas arredondadas que a gente chama de folículos ovarianos. E dentro de cada um desses folículos a gente encontra os oócitos ou ovócitos, que é o gameta feminino, que pode ser fecundado pelo gameta masculino ou espermatozoide. E em relação à função desses ovários, nós teremos basicamente três. A oogênese ou ovulogênese, que é basicamente o desenvolvimento dos gametas femininos, ou seja, do ovócito que vai poder ser fecundado. A foliculogênese, que é basicamente o desenvolvimento desses folículos e vai ocorrer ao mesmo tempo que a oogênese ocorre. E também a produção, a síntese desses hormônios esteroidais femininos, no caso do estrogênio e da progesterona, que são os principais. Essa função de síntese de hormônios vai depender basicamente do desenvolvimento do folículo até se tornar o corpo lúteo. Agora a gente vai entender um pouquinho acerca do eixo hipotálamo, hipófise e ovários, para a gente poder compreender como que esse feedback entre os hormônios é feito no corpo feminino. Durante a infância, os neurônios do hipotálamo que secretam GNRH acabam recebendo muitos sinais inibitórios e com isso a produção desse hormônio acaba sendo muito baixa. Mas aí, durante a puberdade, esses neurônios acabam recebendo sinais excitatórios e a liberação de GNRH começa a acontecer e a aumentar de forma pulsátil. Ou seja, de tempo em tempo, os neurônios do hipotálamo acabam secretando uma determinada quantidade de GNRH que, através do sistema porta-hipotalâmico hipofisário, acabam alcançando os gonadotróficos da adenohipófise. Nessas células, o GNRH, que é um hormônio proteico hidrossolúvel, ativa um receptor de membrana específico. E essa ativação estimula a síntese e secreção das gonadotrofinas, que é o FSH e o LH, que também começa a acontecer de forma pulsátil de acordo com os pulsos de GNRH. Então, o hipotálamo produz e secreta o GNRH de forma pulsátil, fazendo com que a adenohipófise, através do estímulo desse GNRH, comece também a produzir e secretar as gonadotrofinas, no caso do FSH, hormônio do folículo estimulante, e o LH, o hormônio luteinizante. A frequência dos pulsos de GNRH vai determinar qual dos hormônios será mais produzido. Se os pulsos forem lentos, mais FSH será produzido. E se os pulsos forem mais rápidos, mais LH será produzido.
E todo esse mecanismo que ocorre no eixo hipotálamo-hipófise vai ter grandes repercussões nos ovários, por isso que o eixo se chama hipotálamo-hipófise-ovário. Lá nos ovários, temos folículos que contêm dois tipos principais de célula, as células da teca e as células da granulosa. As células da granulosa respondem bem ao FSH, se proliferam, crescem e produzem o estradiol. Já as células da teca respondem ao LH e captam colesterol para produzir androgênios, como a androstenediona, por exemplo. E esses androgênios são convertidos em estrogênios pelas células da granulosa. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura química e a síntese desses hormônios esteroides. Os hormônios esteroides são produzidos a partir do colesterol e são lipossolúveis, por isso eles não ficam armazenados em vesículas. Essa imagem aqui é do Guyton e ela é muito legal para representar a síntese desses hormônios, para ilustrar a síntese desses hormônios. Tudo começa, como mostra na imagem, através do colesterol, que é convertido em pregnenolona e logo após é convertido em outros esteroides, através de várias enzimas que vão fazer esse processo de conversão. Nas células da teca, que é estimulado pelo LH, o colesterol vai se converter em pregnenolona e logo depois em progesterona. Com auxílio de enzimas da via androgênica, essa progesterona se converte em androstenediona e também em DEA e em testosterona. Só lembrando que nas células da teca não é produzido estrogênio de forma direta. Já nas células da granulosa, que possuem a enzima aromatase, ocorre a conversão de androgênios em estrogênios. E lá, a androstenediona consegue se converter em estrona, E1, e a testosterona consegue se converter em estradiol, E2. E após a ovulação, na fase lútea, as células da granulosa passam a produzir também a progesterona, graças à ação do LH. E em relação à conversão e ao destino desses estrogênios, a estrona e o estradiol podem se converter entre si. E os dois são metabolizados no fígado, formando o estriol, o principal estrogênio da gestação. E em relação ao transporte desses hormônios, o estradiol se liga fortemente a SHBG e à albumina e tem um tempo de meia-vida mais longo, cerca de 13 horas. Já a progesterona se liga de forma mais fraca e tem um tempo de meia-vida curta, cerca de 5 minutos e é metabolizado de forma muito rápida. Agora a gente vai falar um pouquinho do mecanismo de ação desses hormônios. Ambos são lipossolúveis, como eu já falei anteriormente, e acabam atravessando de forma muito simples a membrana plasmática. Como eles atravessam a membrana plasmática de forma muito simples, eles se ligam a receptores no citoplasma e acabam migrando para o núcleo, onde vão atuar como fatores de transcrição, regulando a expressão gênica e modificando a função das células-alvo. Então, o complexo hormônio-receptor vai até o núcleo da célula, ativa genes e acaba obtendo respostas específicas. Tá, Sabrina, a gente já falou da síntese desses hormônios esteroidais, mas quais são os tipos? De acordo com o Guyton, a gente tem 3 tipos principais de estrogênios e um tipo principal de progestinas. Nós temos o estradiol, E2, que é o mais potente e predominantemente em mulheres em idade reprodutiva e é produzido ali pelos folículos ovarianos. Temos a estrona, E1, que é predominantemente em mulheres após a menopausa e é menos potente que o estradiol. E é produzido nos tecidos periféricos pela conversão de androgênios. Temos também o estriol, E3, principal estrogênio durante a gravidez, produzidos pela placenta a partir de precursores da suprarrenal fetal. E em relação às progestinas, a principal progestina natural é a progesterona, que é produzida pelo corpo lúteo e pela placenta durante a gestação.
Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as funções desses hormônios no sistema reprodutor. O estrogênio, ele domina antes da ovulação. Por isso que ele vai estimular a proliferação do endométrio, a proliferação do epitélio vaginal e dos ductos mamários e vai favorecer, portanto, a fertilização. Já a progesterona vai predominar depois da ovulação e vai preparar o endométrio para a implantação. Vai estimular o desenvolvimento dos alvéolos mamários e vai diminuir a proliferação vaginal, ou seja, a descamação. E aí eu montei essa tabelinha com a função desses hormônios no sistema reprodutor, tanto do estrogênio quanto da progesterona. Mas além das implicações no sistema reprodutor, esses hormônios são de extrema importância para o corpo e também possuem efeitos sistêmicos, sendo eles fundamentais para a homeostase do corpo feminino. O estrogênio, por exemplo, age nos ossos e inibe a reabsorção óssea, protegendo, portanto, contra a osteoporose. No fígado, ele diminui o LDL e aumenta o HDL, trazendo assim ao corpo uma proteção cardiovascular. Na pele, ele aumenta o colágeno e aumenta os queratinócitos. É por isso que as mulheres em idade reprodutiva têm essa pele com um aspecto mais rejuvenescido e mais bonito. Ele também age no sistema nervoso central, melhorando a cognição, melhorando o humor e diminuindo a sensação de dor. Então, ele diminui os receptores da dor. A mulher passa a ter um pouco de mais resistência à dor, de acordo com o Guyton. Já a progesterona possui efeitos ansiolíticos e aumenta também um pouco da temperatura no pós-ovulação, a temperatura do corpo. Essa questão do efeito ansiolítico da progesterona é muito importante e, de certa forma, explica um pouco da propensão que certas mulheres têm a desenvolver ansiedade e depressão no período pós-menopausa, onde ocorre uma queda muito drástica desses hormônios. Com isso, a ação desses hormônios e a função desses hormônios tem várias aplicações clínicas. E eu vou falar um pouquinho para vocês 3 delas: TPM, menopausa e uso de anticoncepcional. No período de TPM, ocorre uma queda muito grande nesses hormônios estrogênio e progesterona, visto que a fecundação não deu certo, causando nessas mulheres uma certa irritabilidade emocional e sensação de dor. Já na menopausa, com o fim dos folículos e o fim do ciclo reprodutivo feminino, ocorre uma queda muito grande nesses hormônios também, fazendo vir à tona os sintomas de risco, como osteoporose, ansiedade, depressão, doenças cardiovasculares e as outras doenças que possuem efeito protetivo com a ação desses hormônios. Já na menopausa, com o fim dos folículos e o fim do ciclo reprodutivo feminino, causam uma queda muito grande na produção desses hormônios, fazendo vir à tona os sintomas e os sinais de risco, como osteoporose, Alzheimer, ansiedade, depressão e até mesmo doenças cardiovasculares. E em relação ao sistema esquelético, os androgênios e estrogênios estimulam o crescimento e a manutenção desses ossos. Por isso, quando a mulher chega na idade de menopausa, onde há uma queda muito grande na produção desses hormônios, essa mulher fica mais propensa a ter fraturas ósseas, principalmente fraturas de fêmur. A fratura de fêmur é muito comum em mulheres em idade pós-menopausa, exatamente por conta da baixa desses hormônios que possuem fatores protetivos contra essa osteoporose e esse enfraquecimento ósseo. E por último, mas não menos importante, em relação ao uso de anticoncepcionais e da terapia de reposição hormonal, é muito importante falar que essa terapia de reposição hormonal pode ser uma excelente aliada para diminuir aí os sintomas que a menopausa pode trazer para essa mulher e aumentar e melhorar a qualidade de vida nessa mulher no período pós-menopausa. Porém, essa terapia de reposição hormonal, ela tem que ser feita com o acompanhamento de um profissional. Hoje se vê muito nas redes sociais
as pessoas colocando implante da beleza, chip da beleza, fazendo reposição hormonal à torta e à direita, sem um acompanhamento profissional adequado. Isso não pode acontecer. A terapia de reposição hormonal, ela tem que ser feita através do acompanhamento de um profissional da saúde, de um médico, porque, embora possua muitos efeitos positivos para o corpo feminino, também pode trazer muitos riscos. Então, tem que ser pensado no risco-benefício, no prós e nos contras para a saúde dessa mulher. O uso indiscriminado de hormônio, essa terapia de reposição hormonal feita de forma errada, pode aumentar, sim, o risco de problemas cardiovasculares, aumentar o risco do desenvolvimento de câncer de mama, câncer de endométrio, câncer de útero e até mesmo o risco de desenvolver tromboses. Por último, eu coloquei aqui 2 questões de fixação para que vocês me respondam. Primeiro, por que a mulher na menopausa tem o maior risco de desenvolver osteoporose e doenças cardiovasculares? Eu já expliquei durante a aula de forma direta e indireta e eu gostaria que vocês, com as palavras de vocês, pudessem me reexplicar por que essas mulheres correm o risco de desenvolver essas doenças. E a segunda questão que eu coloquei para a gente pensar e fixar o conteúdo é: por que algumas mulheres sentem alterações de humor e dor na fase pré-menstrual? O que isso tem a ver com os níveis hormonais? Eu também falei para vocês, expliquei certinho, e aqui no final da aula eu relembrei mais uma vez por que essas mulheres costumam sentir essas mudanças de humor aí no período menstrual. Então, eu gostaria que vocês reformulassem e me respondessem com as palavras de vocês, É isso, gente. Essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado e muito obrigada. E essas foram as nossas referências, né? Eu utilizei aí o Tortora de Fisiologia e o Guyton de Fisiologia Médica.